Mas eu vou contar para vocês um caso super interessante que eu atendi e que de uma mãe que não teve esse cuidado, né? E que hoje está passando por um problema super difícil com um filho de 14 anos. Então, eu gostaria de contar esse caso aqui para vocês. Talvez vocês que estejam me ouvindo tenham o mesmo problema e que não está conseguindo lidar com um jovem, né? Que já é difícil nessa idade onde eles não são crianças, mas também não são adultos. E é uma idade muito perigosa, né? Eu acho que hoje a moçada aí tem vários costumes, né? Que nós não tínhamos quando éramos jovens. Então, muito complicado, né? Hoje tem eu sei que professores ficam de cabelo em pé, as escolas ficam de cabelo em pé, porque hoje é muito difícil, né? Mas, enfim, essa mãe me procurou muito preocupada, porque ela tem um garoto de 14 anos que a queixa dela não estuda, que é normal, né? Também nessa idade eles não querem saber de nada. Não estuda, fica jogado no quarto o dia inteiro, não quer acordar de manhã para ir para a escola, não fala, não conversa. E ela, muito preocupada, colocou esse menino fazer terapia. E ela acha, né, que depois que ele começou a fazer terapia, que ele piorou muito, que ele está muito, muito mais agressivo. E o pior, né, que ele fica o dia inteiro com o celular na mão, dorme com o celular ligado, e os pais não têm a senha do celular, ele não permite, né, porque eu acho que aí já é uma questão de imposição, tem que dar a senha e pronto, né? Com 14 anos, eles não têm ainda o poder da decisão. Mas, enfim, ela não consegue saber o que ele vê no celular e ele fica lá o dia inteiro e cada dia esse menino está pior. E aí ela veio fazer um mapa numerológico, né? Para tentar entender o que está acontecendo e de que maneira ela poderia lidar com a situação. Então, o mapa numerológico identificou 3 pontos super importantes que talvez na terapia não fosse identificado agora logo de cara, né? Porque, primeira coisa, né? Quando você vai fazer um tratamento terapêutico, um tratamento com um psicólogo e tudo mais, no caso dele, que é um menino fechado, que é um menino reservado e que não fala, ele tem que ter um tipo de terapia que acolha, né? É evidente que ele tem que continuar com o trabalho psicoterápico, mas, de repente, não é a pessoa ideal, a linha de trabalho ideal que essa profissional segue, né? É por isso que talvez ele esteja pior do que ele começou. Enfim, quais foram os pontos que o mapa identificou? Primeiro, ele tem muitos números 7. Então, a pessoa que tem muitos números 7 é reservada, é fechada. É uma pessoa que pode ter problemas psicológicos, que essa profissional identificou que ele está com uma depressão profunda e que ele precisa ir no psiquiatra e tomar remédios, né? E nem sempre, né, o psiquiatra, os remédios, né, às vezes deixam a pessoa mais tranquila, mais sonada, enfim, eu não entendo muito disso. Mas, no caso dele, né, existem casos que precisa, mas no caso dele eu acredito que não, porque quem tem um 7, não adianta a mãe querer o pai, querer que converse, que conte, porque é uma pessoa com uma tendência a ser fechada e com uma tendência muito grande a ter depressão, porque já é da natureza dele ser fechado, né? E quando a pessoa fica perguntando muito, querendo conversar, querendo falar, querendo saber, se fecha muito mais. Então, tem que ter um jogo de cintura, um jeito para poder lidar, para poder chegar, né, nessa criança, nesse adolescente, para que ele possa, né, conversar, contar no momento que ele quer, não no momento que a pessoa quer saber alguma coisa, ficar impondo, né? Então, primeiro, ele tem muito 7. Segundo, ele tem muita espiritualidade. Então, ele tem que fazer um tratamento espiritual dentro das crenças da família,
um tratamento com passes ou até fazer um reiki, fazer um equilíbrio energético, porque realmente ele tem muita mediunidade, muita sensibilidade espiritual, e isso também pode estar fazendo com que ele se feche, ou com que ele seja agressivo, né? Então, um tratamento espiritual é necessário, identificado pelo mapa. E o terceiro ponto que eu achei bastante interessante, ele tem uma tendência à homossexualidade. E quando eu citei isso para a mãe, ela falou, olha, eu já pensei nisso, eu estou observando, eu já achei que, né, que poderia ser isso. E, de fato, se realmente for constatado que ele tem uma tendência à homossexualidade, esse menino deve estar passando por um conflito enorme interno, por uma angústia muito grande, que ele não consegue expressar, ele não consegue falar, ele não consegue pôr para fora, né? Isso pode estar realmente deixando ele muito perturbado. Então, precisa ter muito tato, né? Mesmo no tratamento de terapia, porque jamais o estudo numerológico vai substituir um atendimento com psicólogo, né? Ele precisa realmente, mas ele tem que ser conduzido por uma linha mais humanista, né? Onde ele seja acolhido, onde ele seja mais, onde ele consiga, né? Se achar realmente acolhido, né? Acho que essa é a palavra-chave, né? Para definir o que ele está precisando no momento. Não querer impor, porque ele deve estar passando por um conflito muito grande. Então, eu quis contar esse caso para vocês, porque para você entender o quanto uma análise prévia do temperamento de uma pessoa ou das dificuldades de uma pessoa podem contribuir para que o processo terapêutico seja mais rápido, né? Mais acelerado, onde o psicólogo, o professor, o terapeuta, porque qualquer pessoa que cuida de gente, né? Seja um professor, um terapeuta, um psicólogo, ele vai identificar dentro do nome e da data de nascimento possíveis problemas que essa pessoa pode ter e não está conseguindo identificar ou não está conseguindo expressar, e principalmente os pais, né? Quando o caso se refere a uma criança, a um jovem ou um adolescente, identificar o que é que esse jovem precisa para que ele possa entender, né, todo este momento que ele está vivendo e entender e curar. Então, a numerologia ela não vai curar, mas ela vai identificar. Né? Então, fica aqui o meu convite para você que está passando por um problema qualquer, com um jovem, com uma criança, com um adolescente. Você que é psicólogo, para que você tenha uma ferramenta prévia no seu diagnóstico, você que é terapeuta em qualquer área. Então, o estudo numerológico é muito importante e identifica possíveis problemas patológicos e problemas também materiais, né? Por que você está sempre no vermelho? Por que você não consegue administrar suas finanças? Por que você está com um problema conjugal? Por que você está com um problema na sua empresa? A numerologia vai identificar dentro né, lógico, fazendo um mapa numerológico, entendendo e analisando um mapa numerológico, a numerologia vai poder te ajudar a você identificar o seu problema e, obviamente, o problema é seu, é você que tem que encontrar, né, ferramentas e meios para que você possa resolver o seu problema. Tá? Então, eu vou deixar o número do meu telefone, 34 53 39 95 é o meu WhatsApp. Você vai deixar o seu nome e eu retorno a ligação assim que possível, tá? 11 9 34 53 39 95 é o meu WhatsApp e o telefone do meu consultório é o 2605 1853. 2605 1853. Você vai passar por uma consulta, pode ser presencial ou à distância, pode ser pelo Zoom, pelo Skype, por WhatsApp, caso você não tenha
né, o Zoom instalado, ou presencial, né? Eu acho que agora a gente está voltando presencial. Eu me adaptei muito com atendimento à distância, acho que funciona do mesmo jeito e tem a possibilidade de você não ter que se locomover, você ter que pegar o carro, o ônibus e ir até o meu consultório. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, atendo pessoas do interior, do exterior. Então, é a mesma coisa, não precisa se preocupar, né? Então, essa consulta leva mais ou menos 1 hora, é uma consulta de orientação. Eu preciso, antes que você vá lá, que você me passe seu nome de registro, sua data de nascimento, e eu vou fazer toda uma análise para entender o que está acontecendo com você e como é que nós podemos identificar tudo isso e resolver, né? Para que você possa ter uma vida muito melhor, né? Então, eu acho que se os pais tiverem este cuidado, né? De fazer o mapa numerológico dos seus filhos antes de nascer, ele já vai identificar possíveis problemas que ele possa ter e também identificar as tendências, né? Tendência à arte, tendência a organizar, enfim. Cada um de nós tem as suas características pessoais. E você pode aprender tudo isso, né? Eu estou fazendo agora, dia 30 de maio, a próxima segunda-feira, uma aula gratuita, aberta. Você pode participar dessa aula, eu vou dar muitas dicas de numerologia e você pode se inscrever no meu Instagram, @AnaMariaLibório, mas, por favor, se você se inscrever, né, a aula vai ser às 7h30 da noite, tenha certeza que na segunda-feira, às 7h30 da noite, você vai poder, da onde você estiver, acessar, né, o link do Zoom que nós mandamos, para que você possa assistir essa aula, porque tem muita gente que se inscreve, toma o lugar de outro, né, e depois não aparece, né? Então, por favor, se você achar que você tem condições, se inscreva no meu Instagram, @AnaMariaLibório. Se você não conseguir se inscrever por lá, manda para o WhatsApp, não estou conseguindo entrar, eu mando o link e você se inscreve. No dia 6 de junho, eu inicio uma turma para valer do curso profissionalizante de numerologia. Então, você não precisa ser um numerólogo, né? Você pode ser um numerólogo, porque esse curso vai dar todas as ferramentas para que você seja um profissional, né? Você vai aprender a montar um mapa, depois analisar um mapa, que análise que é mais complicado. Você vai fazer um mapa de uma empresa, você vai fazer uma orientação vocacional, você vai aprender a analisar uma assinatura, a numerologia e o tarô, a numerologia e os florais, enfim, é um curso completíssimo, né? Um curso profissionalizante. Se você quiser saber qual é o conteúdo do curso, no meu site, que é o www.numerologa.com.br, lá você tem todo o conteúdo do curso, né? Ele pode ser parcelado em até 12 vezes, mas antes de você se matricular para o curso, é muito importante que você me conheça, né? Eu acho que é muito legal quando você vai fazer um trabalho que seja um curso, que seja qualquer coisa, você tem que conhecer o profissional, né? Você tem que saber se você se identifica, porque nada pior do que você fazer um curso com uma pessoa que não fala a mesma língua que você, né? Então, eu já comecei a fazer vários cursos e que eu não me identifiquei com o profissional e acabei desistindo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, muito prática, muito rápida. Eu não gosto de ficar com muito mimimi, né, prolongando muito um papo que poderia ser um papo mais objetivo. Eu ensino, eu mostro, eu ensino tudo. Se você quiser, veja os depoimentos dos meus alunos, né? E a pessoa precisa se identificar. Tem gente que gosta de mais detalhes, de mais, né, da coisa muito mais esmiuçada, voltar no mesmo assunto. Eu sou prática, então, se você gostar da minha linha de trabalho, eu terei prazer em te ensinar essa ferramenta maravilhosa, né? Esse universo maravilhoso que são os números, né? Que estão aqui na nossa vida presente. Quando nós nascemos, nós recebemos um nome, que é a nossa identificação,
Então, quando você entende essa dinâmica, essa energia de quem é você de verdade, as coisas são mais fáceis. Eu vou me compreender, eu vou me respeitar. Né? Quando eu sei o mapa de um filho, eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes, eu tenho 4. Um é diferente do outro. Para cada um, eu tenho que ter uma. Eu faço, através da leitura do mapa dos meus filhos, cada um tem um jeito de me compreender, de me entender, né? Cada um tem o seu temperamento. Então, assim é para tudo. Quando você vai lidar com alguém no teu trabalho, quando você vai lidar na tua família, um casal, né? O casal se afiniza por alguma razão, se conhece, se afiniza, começa a namorar, depois casa. E aí são pessoas diferentes e um quer mudar o outro, aí acontece aquela guerra familiar, né? E acontecem as separações, principalmente a moçada de hoje que não está preparada para casar, né? Essa moçada de hoje não está preparada para desafios, né? Então, papai e mamãe fazem tudo em casa, né? Não deixam esses filhos crescerem porque querem poupar, né? Nossa, meus filhos não podem passar pelo que eu passei. Então, ele vai despreparado para uma escola, então ele vai peitar o professor. Quantos jovens desrespeitam os professores, né? Porque em casa tem o papai e a mamãe que poupa, depois vai para o mercado de trabalho, não vai se adaptar em lugar nenhum, porque no mercado de trabalho não é brincadeira, então às vezes tem um chefe chato e aí ele não vai parar em trabalho nenhum. Então, é muito importante, né, a gente entender quem são nossos filhos, quais são as características dos nossos filhos, quais são as características das pessoas com quem nós convivemos, para a gente entender o outro, né? Às vezes eu não me dou bem com a minha mãe, não me dou bem com a minha irmã, não me dou bem com a minha sogra, enfim. E criam-se aquelas relações desarmoniosas, né? Aquelas relações conflitantes, quando as coisas poderiam ser muito mais simples, muito mais fáceis. Né? Então, o mapa numerológico vai identificar tudo isso. E você vai também ter várias sugestões do seu momento de vida. O que está acontecendo hoje? Será que você é um momento de você investir ou é um momento de você ficar aí quietinho no teu canto? Né? Como é que você vai se apresentar? Qual é o nome mais adequado para você se apresentar no teu trabalho, nos seus cartões de visita, né? No seu crachá, na sua assinatura? O que é importante para você? Porque nós somos seres únicos. Né? Nós nascemos com um nome, nós nascemos numa data específica, né? O parto estava marcado e você quis nascer antes do tempo. Então, tudo está previsto, né, gente? Tudo está previsto. Então, o autoconhecimento abre portas. Seja você empresário, seja você pai, seja você mãe, seja você terapeuta, o autoconhecimento te abre portas. Né? E eu trabalho com aconselhamento, trabalho com orientação, então o meu trabalho é um trabalho um pouco mais profundo, né? Eu vou identificar, como eu identifiquei nesse garoto de 14 anos que passa por este problema, né, de desajuste nos seus 14 anos e que está deixando os pais angustiados. Então, quando eu entendo o que está acontecendo, eu posso até ajudar o meu filho, minha filha, a se adequar melhor na escola, a ir melhor no estudo, enfim, na sua vida pessoal, né? Então, hoje é muito complicado você ter um adolescente, né? Muito, muito complicado. Ainda bem que eu já passei dessa fase de ter filho adolescente, mas tenho neto adolescente. Eu tenho um neto de 13 anos que está aí já, naquela idade de querer sair com os amigos, de encontrar, né, as meninas e está naquela idade perigosa, mas ele é esportista, então ele tem o tempo inteiro ocupado pelo esporte e também os pais monitoram, né, a senha do celular. Quem tem o pai é o pai e a mãe. Ele só vai desbloquear o celular quando ele pode, né? Agora acabou de estudar, agora você pode abrir o teu celular, você pode brincar, mas os pais estão ali atentos com quem ele está falando, quais são os sites que ele está acessando. Isso é muito importante, né? Essa história de pai e mãe perder controle dos jovens é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que os pais têm que ter, sim, o controle dos seus filhos, né? Até que eles tenham uma idade suficiente para tomar suas próprias decisões. Então, se você está com algum tipo de problema, o estudo numerológico pode sim te ajudar, pode identificar quais são
as ferramentas que você pode ter para que você possa auxiliar os seus filhos. E se você está com essa angústia, algum tipo de problema conjugal, familiar, afetivo, financeiro, a numerologia pode te ajudar sim. Então, faça esse investimento em você, tá? 9 34 53 39 95 é o meu WhatsApp. Deixa lá seu nome, que eu retorno assim que possível a sua ligação. E entra no meu site, www.numerologa.com.br, para conhecer o meu trabalho. E entre também nas minhas redes sociais, né? Agora eu comecei a também a postar no TikTok. Eu não sabia que o TikTok tinha tanta visualização. YouTube, Ana Maria Libório. Deixa lá seu comentário, deixa o seu likezinho para que o YouTube reconheça que a Ana Maria Libório existe, né? Porque é engraçado, né, gente? Tem tanta gente que tem tanta visualização, mas o YouTube precisa entender que é um bom trabalho, que é um trabalho para auxiliar as pessoas, né? Que a gente não está aqui brincando, a gente está aqui trabalhando e está auxiliando as pessoas, tá bom? Então é isso, meu recadinho de hoje. Eu me despeço, deixando para você um enorme beijo. Estarei aqui, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 9h30, com outro tema. Mas sempre mostrando quantos números podem nos ajudar. Até quarta-feira.